noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no segundo painel da noite deste grande evento promovido pela Escola Superior de Advocacia Nacional, Retrospectiva Jurídica 2020, Mudança Legislativa e Jurisprudencial. Esse painel é um painel trabalhista, em seguida teremos um painel de processo do trabalho com os professores Carlos Henrique Bezerra Leite e Rafael Lara. Eu sou Eduardo Pragmácio Filho, sou advogado e estou diretor da Escola Superior de Advocacia aqui no Ceará. Antes de apresentar as duas estrelas da noite, queria agradecer o gentil convite formulado pelo diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, o querido advogado Rony Duarte, com quem, graças a Deus, tenho uma amizade e, sobretudo, uma parceria dentro aqui dos serviços advocatícios, dentro da política da OAB. Então, mando meu abraço forte, querido e afetuoso para ele. Esse painel ele vai ter aproximadamente 50 minutos, no mais tardar 1 hora. Cada palestrante vai ter 25 minutos cada um, e eu vou controlar aqui o tempo como mediador. Então, eu gostaria de apresentar as duas estrelas da noite. Então, eu fico muito feliz porque todos dois são meus queridos amigos. Então, esse é um painel cheio de afetos também. Primeiro, a professora Carla Romar, que é doutora e mestre pela PUC São Paulo, é professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da PUC São Paulo, é perita em relações de trabalho da OIT, é advogada e, o mais importante, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. E também conosco, nesta noite, o querido professor Jorge Bolsinhas, que é pós-doutor pela Universidade de Nantes, na França, é doutor em Direito pela USP, professor do Mackenzie e do FGV, é diretor da Escola Superior de Advocacia da Seccional de São Paulo, é advogado e agora eu sou seu confrade lá na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Quer dizer, não sei nem se eu já posso dizer isso, né, Bolsinha? Pelo confrade eleito, né, que ainda não tomei posse, a minha posse vai ser sexta-feira que vem, no dia 5 de março. Então, esse é um painel que tem um cearense mediando, um potiguar radicado em São Paulo e uma paulistana, né, com sangue espanhol aqui com a gente. No próximo painel, teremos um potiguar, um goiano e um paraibano. Então, a Escola Superior de Advocacia está de parabéns por essa irradiação geográfica e esse aprofundamento do conhecimento trabalhista. Então, passo a palavra, a gente havia combinado aqui anteriormente, primeiro a professora Carla, vou contar o prazo de 25 minutos e, em seguida, a gente passa a palavra ao professor Bolsinhas. Então, professora Carla, com muita alegria, passa a palavra para a senhora. Muito boa noite a todos. Primeiramente, Eduardo, muito obrigada pela apresentação, pela gentil apresentação, né? Meu aluno, orientando, amigo, muito querido, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você, né, nesse painel tão importante da Escola Superior de Advocacia Nacional. Eu agradeço muito à ESA Nacional, à OAB, pelo brilhante trabalho na divulgação, né, do conhecimento, do pensamento, das discussões e dos debates jurídicos para toda a advocacia do Brasil. Então, isso é de uma importância, assim, única, que nós temos que contribuir, temos que incentivar, porque realmente é um papel importantíssimo da OAB e da ESA Nacional. Parabéns mesmo. E também quero cumprimentar o meu amigo Jorge Bolsinhas. É uma honra estar aqui dividindo para a gente debater um pouquinho sobre esses temas tão, sei lá eu, né, temas tão controvertidos, tão complicados aí, da retrospectiva jurídica do direito do trabalho no ano de 2020, um ano tão complexo, né, um ano que trouxe para nós aí tantas questões, né, ano de 2020, o que a gente pode dizer, né, de 2020 no campo do direito do trabalho? Qual seria efetivamente essa retrospectiva jurídica que a gente
pode apresentar hoje aqui para vocês? De fato, gente, um ano de 2020 que se iniciou como um ano normal, como um ano qualquer, um ano de 2020 em que nós ainda estávamos aí debatendo, conversando e pensando os efeitos da reforma trabalhista, com as perspectivas de julgamento pelo STF de matérias que foram trazidas pela reforma e, portanto, sobre a constitucionalidade ou não. Então, iniciamos 2020 naquela toada que nós estávamos desde a Lei 13.467 de 2017, que ainda gera dúvidas, e no início de 2020 era essa efetivamente a tônica, né? No entanto, de uma hora para outra, o que aconteceu? Né? Nós acabamos assistindo aí, e estamos assistindo, um ano, né, de 2020, agora ainda 2021, que não se resolveu essa questão, um ano que se transformou em um ano único, um ano de impactos muito grandes na sociedade, na economia, nas pessoas, nas empresas e, obviamente, nas relações de trabalho. Sem dúvida nenhuma, as relações de trabalho foram impactadas por esta pandemia do coronavírus. Né? A pandemia do coronavírus, que já vinha aí do final de 2019 em outros países, mas nós, como bons brasileiros, sempre achamos que as coisas aqui não vão acontecer, ou vão demorar, ou não vai ser como em outros países, tudo aqui a gente acha que vai ser mais fácil. Mas não é, não está sendo, não foi, e 2020, então, nós tivemos, a partir da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a previsão aí de medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Então, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, trouxe para nós aí essas primeiras medidas de enfrentamento, obviamente muito mais gerais, né? Mas a partir desta lei nós começamos a ver diversas outras normas editadas, em especial normas que tinham previsões, né, de impacto direto aí nas relações de trabalho. Normas que vieram com um objetivo claro de preservação das empresas e dos empregos. Diante da pandemia, a crise econômica passou a ser evidente, empresas fechadas, sem funcionamento, setores econômicos com um impacto enorme decorrente da pandemia, né? Então, setores que não tinham a menor condição de manter o funcionamento, muitas empresas que também não podiam ter funcionamento, embora não fossem tão evidentes, né, esses impactos, e apenas mantidas as atividades, e mesmo assim, com todos os cuidados, com todos os questionamentos, nas chamadas atividades essenciais, que, né, no primeiro momento também pararam, mas logo voltaram a funcionar, mas com todas as questões aí decorrentes disso. E para que as empresas pudessem, então, retomar de alguma forma as suas atividades, várias normas foram sendo elaboradas. Tanto é que são muitas normas, nos diversos segmentos, obviamente, do direito, que basta nós entrarmos no site do Planalto, de legislação do Planalto, não é, do governo federal, que a gente tem lá um item específico de legislação Covid-19. Né? Então, a quantidade de normas é tão grande que realmente foram até destacadas das demais normas editadas. Então, a nossa retrospectiva é uma retrospectiva desse conjunto de normas de conteúdo trabalhista que passou a ser chamado por muitos aí de direito do trabalho de emergência, né? Emergência porque tínhamos que resolver questões imediatas, questões sérias, questões graves, visando, ao fim e ao cabo, a manutenção dos empregos e a manutenção das empresas. De emergência ou não, normas mais brandas, outras mais incisivas em relação às questões de trabalho, o fato é
que essa profusão de normas trouxe debates também de grande monta e de grande importância. Debates que visavam encontrar, a partir dessa legislação, um entendimento sobre essa regulação de uma situação inédita que nós passamos a vivenciar no campo das relações de trabalho, e passamos a ter que enfrentar diariamente. Quem de nós, advogado, né, que milita na área trabalhista, não passou um ano extremamente estressante? A gente dormia com uma medida provisória, no dia seguinte a gente acordava, a medida provisória já tinha outra, ou já tinha uma nova portaria, já tinha um novo decreto, ou seja, e os clientes desesperados perguntando e querendo saber quais os impactos, como agir, o que fazer, os sindicatos também, não é? Sem saber como atuar, e passamos por questões das mais diversas em todos os âmbitos das relações de trabalho. Né? Logicamente, não dá para nós fazermos uma análise aprofundada em 20, agora só são 20 minutos, o doutor Eduardo me deu um tempo muito pequeno aí para falar de tanta coisa, eu jamais conseguiria, obviamente, não é? Mas é apenas o objetivo aqui de fazer um panorama geral de pontos muito relevantes que nós discutimos e que tivemos que discutir e continuamos discutindo. Tivemos temas aí de todas as ordens, desde questionamentos que as empresas faziam, e como que eu faço, cumpro as NRs, exame médico periódico, exame médico demissional, exame médico admissional, né? Admissional quase ninguém estava contratando, mas se contratasse, o que eu faria? Como é que eu faço a eleição da CIPA, agora que não tem como fazer eleição, não está ninguém na empresa, né? O tema do home office, que o doutor Jorge Bolsinhas vai falar para nós daqui a pouquinho, de uma forma aí aprofundada. Então, vários temas que nos trouxeram aí para um mundo conhecido, mas ao mesmo tempo desconhecido, né? Temas que são temas trabalhistas, mas que nós tínhamos que lidar dentro desse contexto de emergência. Então, obviamente, aqui nesse pouco tempo, eu vou fazer aí uma digressão bastante superficial de alguns pontos que eu entendo aí bastante importantes e que visam mostrar quanto o direito do trabalho foi e continua sendo colocado à prova nessa equação tão difícil, né, fruto aí dessa pandemia, manutenção das empresas e dos negócios, proteção dos trabalhadores e do mercado de trabalho. Como lidar com tudo isso diante dessa situação, né? Então, na verdade, né, essas normas tiveram esse objetivo e as inúmeras medidas provisórias, leis, decretos e etc., colocaram a gente aí à prova. Né? Muitas medidas já caducaram, medidas provisórias que tiveram a sua vigência durante um determinado período e aí geraram questionamentos sobre e agora, né? Utilizamos as regras da medida provisória, agora ela perdeu vigência, e o que a gente pode fazer e como devemos fazer e tudo mais. Um cipoal jurídico, né? Ou seja, numa coisa assim que é um emaranhado de normas, um nó completo, que a gente tem aí com muita paciência que pensar e discutir, e que, de fato, nós só vamos saber efetivamente as consequências disso tudo e a forma, né, que nós podemos interpretar tudo isso quando essas questões começarem a ser julgadas de uma forma mais ampla pelo Poder Judiciário. Já tivemos alguns julgamentos, mas o fato é que ainda tem muita coisa por vir no âmbito dos processos trabalhistas e, consequentemente, quando a Justiça do Trabalho começar a se posicionar sobre determinados temas, é que as questões vão ficando um pouco mais esclarecidas, né? Mas, de fato, né, a gente tem aí uma questão muito importante, né, em relação a alguns temas. Eu só quero falar uma coisa importante, que eu acho que eu me esqueci. No meio de tudo isso, de tantas medidas provisórias, decretos e etc., etc., a gente ainda teve uma atuação do Ministério Público do Trabalho como nunca, né? Que deu para editar as tais de notas técnicas, uma atrás da outra, nota técnica para tudo. E aí os empregadores, né, querendo saber, bom, sou obrigado a cumprir uma nota técnica do Ministério Público ou não?
nota técnica não tem uma obrigatoriedade de norma, não é uma norma, é um entendimento, um posicionamento do Ministério Público do Trabalho sobre determinados temas. É uma posição institucional da instituição Ministério Público e não é uma norma, mas nos dá uma dimensão daquele entendimento que o Ministério Público está adotando sobre determinados temas e, consequentemente, da atuação do Ministério Público nas investigações, nos inquéritos civis, nos procedimentos que ele instaurar em relação às empresas. Então, por mais que a gente não tenha obrigatoriedade no cumprimento, sempre é bom também conhecer esse entendimento para saber o que pode vir aí do lado do Ministério Público do Trabalho, né? Então, é isso, tantas normas e pouco tempo. Eu vou, então, me ater agora, nesses minutos, a falar um pouquinho sobre questões trazidas pela MP 936, que depois foi convertida na Lei 14.020 de 2020, e esta lei, então, já com a medida provisória, depois convertida em lei, foi a que trouxe aí a previsão de suspensão temporária dos contratos de trabalho, a possibilidade, portanto, dessa suspensão temporária de uma forma diferente daquela que nós já tínhamos previsão na legislação normal, né? Não era a suspensão do 476, era uma suspensão diferente, uma suspensão sem a necessidade dos requisitos do 476 da CLT, e que foi, na verdade, uma forma que o legislador encontrou de dizer, olha, empregador, né, para a maioria dos empregadores, claro que a lei prevê aí complementos, né, de valores por parte de algumas empresas, mas para a maioria das empresas, pequenas empresas, médias empresas que não atingiam os faturamentos previstos pela norma, poderiam, através da suspensão dos contratos, parar de pagar os salários dos seus empregados, já que estes, ao terem a suspensão, poderiam e estariam aptos a ingressar no recebimento do benefício emergencial que seria pago pelo governo, né? Então, na verdade, foi uma situação encontrada pelo legislador de um modelo de suspensão do contrato diferente do que a gente vinha tendo sempre na legislação, e permitindo, então, um certo período de fôlego aos empregadores que estavam fechados, sem funcionamento e, consequentemente, sem faturamento para pagamento dos salários, né? Da mesma forma, essa lei trouxe a possibilidade também, caso os empregadores não quisessem suspender os contratos, a possibilidade de redução da jornada de trabalho de forma parcial, com a consequente redução também parcial dos salários e, consequentemente, diminuir o custo pelo pagamento dessa mão de obra, menos horas de trabalho, menos valor de salário e, consequentemente, aí uma diminuição no custo, possibilitando também a complementação desses valores recebidos do salário através do benefício previsto aí pelo legislador a ser pago pelo governo. Mas, na verdade, a questão mais importante desta redução parcial de jornada e de salário e desta suspensão do contrato de trabalho, além da suspensão, como eu disse, ser um modelo inédito, diferente do que o que a gente já tinha na nossa legislação, é a previsão na lei da possibilidade de negociação direta entre o trabalhador e o empregador, sem necessidade de negociação coletiva, né? Então, na verdade, isso trouxe para nós realmente aí uma modificação em relação a um dos grandes dogmas, né, do direito do trabalho, que é a irrenunciabilidade de direitos e a restrição bastante incisiva em relação às transações no campo das relações de trabalho, com a vedação, né, de ajustes individualmente celebrados pelos trabalhadores, sem o acompanhamento, sem autorização e sem a previsão em normas coletivas firmadas pelos sindicatos. Claro que a reforma trabalhista já tinha trazido uma possibilidade de negociação direta para os chamados trabalhadores hipersuficientes, né?
e, portanto, validando para esses trabalhadores o acordo individual, o ajuste individual, mas de uma maneira geral, como veio a lei e trouxe para todos os trabalhadores, independentemente de serem hipersuficientes ou não, a possibilidade dessa negociação direta entre o trabalhador e o empregador. Claro, gente, isso foi feito em razão de uma necessidade de urgência. Se fosse depender de uma negociação coletiva para poder suspender o contrato ou reduzir jornada e salário num momento de pandemia, o objetivo de preservação das empresas, dos negócios e dos empregos poderia realmente não ser atingido. Então, o legislador certamente imaginou isso, mas isso teve um efeito muito importante. A possibilidade ampla de negociação individual no âmbito das relações de trabalho, se entendendo como, né, sendo possível daqui para frente, né? Muita gente já começou a dizer, olha, se foi permitido, por que não permitir isso sempre, né? E o Supremo Tribunal Federal vem validando e validou essa previsão da negociação direta, individual entre trabalhador e empregador, e em razão aqui da pandemia, obviamente, mas o Supremo vem demonstrando um posicionamento no sentido de reconhecer como válidas, efetivamente, essas negociações diretas no campo das relações de trabalho. Então, nós temos muito ainda a discutir sobre isso, mas o fato é que eu vejo um posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal bastante favorável ao reconhecimento da validade dessas negociações individuais, sejam estas decorrentes dessas normas de emergência, como isso se incorporando de alguma forma no futuro no campo do direito do trabalho. De toda forma, eu como advogada nesse período da pandemia, trouxe de uma forma muito clara para os clientes a importância de se preservar a negociação coletiva, a importância de se preservar os relacionamentos com o sindicato, inclusive porque a reforma trabalhista permitiu uma série de alterações, né? O 611-A da CLT permite uma negociação coletiva ampla, né? A prevalência do negociado sobre o legislado, naqueles temas previstos no 611-A, e, consequentemente, após o término da pandemia, uma hora isso vai acabar, não é? Nós precisaremos dos sindicatos e das negociações e dessa continuidade das negociações coletivas para permanecermos aí nesta situação de colocar em prática as medidas necessárias para as empresas. Então, eu, durante a pandemia, recomendei de uma forma bastante incisiva, não é? Para os meus clientes, sempre que possível, buscar a negociação coletiva. E foi muito interessante, porque muitos sindicatos se engajaram muito nisso, passaram a adotar convocações e contato com os seus representados por meio de WhatsApp, por meio de e-mails, um contato usando os meios eletrônicos, começaram a mostrar, né, para que serve o sindicato, o seu papel, assembleias feitas através de sistemas eletrônicos, e muitas vezes conseguimos, sim, através dos acordos, regular essas situações tão emergenciais e excepcionais decorrentes da pandemia. Então, o acordo coletivo, sempre que possível, foi recomendado por mim, né? E eu acredito e continuo acreditando nisso. Só que, de fato, a norma, como eu disse, trouxe aí a validade dessa negociação individual. Um outro tema que nós tivemos aí bastante relevante nesse contexto da pandemia era a questão daquelas atividades que continuaram trabalhando e, consequentemente, os chamados grupos de risco tendo que ser afastados do trabalho, e muitos empregados, mesmo não sendo considerados grupos de risco, não querendo, se recusando a retornar ao trabalho, a trabalhar presencialmente, não é? Serviços essenciais, né?
empresas de alimentação, empresas que não podiam parar, enfrentaram muito isso, né? Tiveram que afastar pessoas de grupo de risco, às vezes pessoas de grupo de risco que se consideravam extremamente bem para poder trabalhar e queriam trabalhar, e as empresas não podiam deixar, e outras que não eram grupo de risco, mas se recusavam a trabalhar. E nós tivemos, então, que lidar nesse dia a dia das relações de emprego com os impactos de tudo isso na saúde física, mas também na saúde mental dos trabalhadores. Esse trabalho de convencimento, o medo, né, é uma questão muito forte nas pessoas em relação à pandemia, né? Até que ponto o empregador pode exercer o seu poder de direção, pode exercer o seu poder disciplinar, punindo o empregado que não quer voltar ao trabalho, né? Então, não quer voltar ao trabalho porque diz que tem medo. Isso é uma questão muito subjetiva. Como que eu vou realmente dizer, não, esse medo aí é frescura, esse medo aí não existe, né? Então, essa questão é uma questão que nós também tivemos que enfrentar aí durante a pandemia, né? Então, um aspecto que o legislador não previu, não resolveu, e que nós, nas relações de trabalho, no dia a dia, tivemos que ir resolvendo aí em cada caso concreto, né? Então, o exercício do poder de direção, a possibilidade de aplicar uma advertência, uma dispensa por justa causa, sempre com muita cautela durante esse período, em razão desse elemento subjetivo e da preservação até da saúde mental, né? Enfrentamos questões como, por exemplo, podemos adotar as medidas de suspensão do contrato, redução de jornada e redução de salário aos aprendizes, por exemplo, menores, né? Aos estagiários. Podemos colocar aprendizes e estagiários em home office, já que o trabalho deles é um trabalho para aprendizado, um trabalho para formação intelectual, para a formação técnica, né? Então, questões também que foram muito importantes. E o ponto mais relevante que a legislação não resolveu, mas que acho que também nós não podemos deixar de falar aqui. Uma outra questão importante, antes de eu falar desse último, Eduardo, eu estou terminando, tá? Mas é a questão das dispensas coletivas, né? Que o Supremo agora validou mais uma vez a questão da desnecessidade de negociação coletiva para as dispensas coletivas. Então, muitas dispensas coletivas aconteceram em decorrência da pandemia e sem necessidade de negociação coletiva, e a reforma já falava isso, a reforma trabalhista, isso veio com a pandemia ser reforçado. E a questão das dispensas individuais e o período de garantia de emprego, né, para aquelas empresas que adotaram suspensão do contrato e redução de jornada e redução de salário. Nós também tivemos questionamentos muito importantes. Essa garantia de emprego permanece ou não em caso de extinção da empresa? Porque muitas empresas não conseguiram sobreviver, deram suspensão do contrato, reduziram jornada, reduziram salário, mas ao término dessas medidas, que tiveram que voltar com os pagamentos dos salários dos seus empregados, sem faturamento, realmente não conseguiram sobreviver e não estão conseguindo sobreviver. Muitas empresas estão fechando as portas, no setor de eventos, setor de restaurantes, isso é evidente, bares, restaurantes, etc., e estão tendo que dispensar as pessoas. E aí, essas garantias de emprego permanecem ou não? Podemos considerar isso como força maior ou não? Uma outra discussão que surgiu, a questão do fato do príncipe, mas essa foi afastada, entendo que realmente não é fato do príncipe, mas a questão de força maior, ela tem sim algum sentido, né? E se for força maior, nós teríamos aí a possibilidade de dispensar sem pagar esse período da garantia de emprego. Essa garantia é individual ou é uma garantia coletiva que se equipara ao cipeiro e ao dirigente sindical, por exemplo, que com a extinção do estabelecimento eles perdem a estabilidade? Do meu ponto de vista, é uma garantia coletiva, sim. E, portanto, se houver a efetiva extinção do estabelecimento, a garantia de emprego também deixa de existir, porque a finalidade da norma não é uma proteção individual, é uma proteção coletiva numa situação de emergência como nós temos. E se é força maior ou não, é uma outra discussão. Se for força maior, a gente teria 20% apenas
da multa do FGTS, não 40%, conforme a legislação. Aí já é um campo mais minado, enfim, mas... E aí o último tema, rapidamente, doutor Eduardo, para não atrapalhar, é a responsabilidade por contágio pelo vírus, né? O empregado volta a trabalhar e, de alguma forma, se contamina. Como identificar se essa contaminação foi no trabalho ou não foi no trabalho? Existe responsabilidade do empregador ou não? A responsabilidade é presumida ou não? O caso dos empregados na área de saúde, sem dúvida nenhuma, há uma responsabilidade presumida. Mas no caso das demais empresas, eu entendo que a responsabilidade não é presumida. Há necessidade de demonstração do nexo causal. O contágio é um contágio social hoje, e nós não temos como colocar no empregador uma responsabilidade presumida por circunstâncias que o empregador não tem o menor controle fora do ambiente de trabalho. Então, se o empregador adota todas as medidas de segurança, todas as medidas de prevenção que são exigidas pelas normas, né, em termos de uso de máscara, desinfecção do local, distanciamento e etc., etc., todas as medidas, não se pode imputar ao empregador essa responsabilidade, no meu ponto de vista. É lógico que no caso do profissional de saúde é diferente, porque a atividade em si é uma atividade já de risco, então é uma responsabilidade, sim, presumida, mas que também admite, no meu ponto de vista, a exclusão da culpa, caso demonstrado que todos os cuidados também foram efetivamente adotados. A grande questão aqui é que, no caso dos profissionais de saúde, nós temos uma inversão aqui da questão da prova, né? Porque se há uma presunção de responsabilidade, cabe ao empregador provar que não teve culpa efetivamente nessa contaminação. Então, vejam, gente, são tantos temas, né? Agora, também no final do ano, chegou a questão de pagamento de férias e de 13º, para quem tinha tido contrato suspenso, ou redução de jornada e redução de salário. E agora, a grande discussão, que é resquício aí do que nós vivemos durante 2020 e estamos vivendo, se o empregado que se recusa a tomar vacina pode ou não ser punido pelo empregador, se o empregador pode exigir do empregado a vacina ou não. Então, veja, doutor Eduardo, é um tema assim que, enfim, as normas são várias, previsão normativa, efetivamente, nós não temos tantas assim, mas as consequências, né, dessa circunstância decorrente da pandemia trouxe para as relações de trabalho e para o que nós vamos ver de julgamentos da Justiça do Trabalho daqui para frente, com condições e regramentos e entendimentos muito diferentes do que o que nós vivemos até janeiro, início de fevereiro de 2020. Fevereiro, um ano para fortes na área trabalhista, para aqueles que militam no campo do direito do trabalho. Eu acho que eu já esgotei o meu tempo, eu agradeço muito, reitero os agradecimentos e dizer também que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, professora Carla. Deu um grande panorama aqui para a gente, são temas altamente palpitantes. Bom se a gente pudesse, pelo menos aqui em Fortaleza hoje, né, sentar ali na beira-mar, em algum bar, tomar uma caipirinha, mas a gente também não poderia, porque às 8 horas está fechando tudo por aqui, né? Então, sem mais delongas, e agradecendo já a professora Carla, passo a palavra ao professor Jorge Bolsinhas, que terá aí o seu tempo regimental também de 25 minutos para as suas considerações. Com você, Bolsinhas. Minhas saudações a todas e a todos, é uma alegria imensa estar aqui nesse encontro, poder reencontrar dois queridos amigos, poder aprender muito aqui ouvindo a fala da professora Carla, que me antecedeu. E eu queria, antes de qualquer outra coisa, registrar um especial agradecimento a outros dois queridos amigos, né? Ao nosso diretor Rony Preus Duarte, né? O responsável pela ESA Nacional, e também ao nosso querido amigo Rafael Ponte de Miranda, né, que tão brilhantemente organizou esse evento. Sem maiores delongas, eu queria chamar a atenção de um aspecto em particular, né, o tema que foi proposto para mim e para a professora Carla, e que nós dividimos aí para otimizar o tempo, ele envolvia tanto a análise da legislação,
já começou a ser muito bem feita pela professora Carla em relação à legislação emergencial, mas também a análise da jurisprudência. E em relação à jurisprudência, em particular os leading cases do Supremo Tribunal Federal, uma coisa chama a atenção e é absolutamente palpitante. Nós tivemos em 2020 muitos julgamentos absolutamente emblemáticos em matéria de direito processual do trabalho e poucos em matéria de direito do trabalho, né? Já foi um ao qual a professora Carla já fez referência. Eu destacaria aqui também o julgamento da constitucionalidade, ou reconhecendo a constitucionalidade da lista suja do Ministério, do antigo Ministério do Trabalho, né? Enfim, a lista suja de empregadores que exploram trabalho degradante ou mão de obra escrava, um julgamento na esfera administrativa, reconhecendo a possibilidade de, no setor público, o empregado de uma terceirizada ter salário menor do que o empregado público que ocupe, eventualmente, uma função similar ou equiparável. E a terceira seria, que a professora Carla já fez referência, a possibilidade de redução de salário, de jornada, sem necessidade de negociação coletiva com o sindicato, possibilidade, aliás, discutida e lançada nessas medidas provisórias sobre a qual ela tão bem discorreu. Em matéria de legislação, nós tivemos aí uma grande, como disse a professora Carla, uma grande profusão de normas do chamado, naquele momento emergencial, né, de normas emergenciais de direito do trabalho, não só no Brasil, no mundo todo, né, algumas mais liberais, outras mais protecionistas, mas, enfim, quando a professora falava da inquietação que nós, de alguns momentos em que nós, advogados, em especial aqueles que advogam e trabalham para a empresa, nós tivemos um ano absolutamente atípico, eu confesso a vocês, e me permitam fazer uma brincadeira em relação ao tema, que a sensação que eu tenho naqueles dias de maior produção normativa pelo Poder Executivo é que eu me senti como um comentarista de futebol no jogo Brasil e Alemanha. A gente não terminava de analisar um gol e vinha outro, né? Então, assim, a gente não terminava de analisar uma MP e vinha uma outra, e vinha uma nova surpresa, uma portaria, uma nota técnica, ou o que quer que fosse. Então, foi um ano realmente muito desafiador para quem milita no direito do trabalho. Mas foi um ano também em que nós tivemos uma concretização, que ainda trará muitas implicações a serem discutidas no futuro direito do trabalho, que foi o home office e o teletrabalho. E uma legislação de suma importância, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é propriamente uma legislação trabalhista, mas que tem uma implicação muito nítida e inquestionável nas relações de trabalho. Eu vou começar por essa Lei Geral de Proteção de Dados, que tem por finalidade precípua assegurar a proteção da intimidade das pessoas e de outros direitos fundamentais nessa época de tanta circulação de informação, de tanto predomínio de compartilhamento de relações e de informação pela rede mundial de computadores, e que, em matéria trabalhista, ela trouxe um aspecto em particular. Ela veio consolidar algumas discussões que nós já tínhamos há algum tempo, em sede, sobretudo, de jurisprudência, mas trazendo para a lei, ou trazendo um marco normativo muito relevante para essa discussão. Por exemplo, há quanto tempo nós não discutimos o que pode ser perguntado numa entrevista de emprego? Se você pode, por exemplo, fazer perguntas numa entrevista de emprego que sejam relacionadas ou que apontem ou que indiquem preferências políticas, identificação sexual, identificação de gênero, religião. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, está cada vez mais claro, eu diria que ficou muito mais claro, que essas informações elas têm que ser tratadas com toda cautela, ou com máxima cautela. Outras discussões que nós já tínhamos, sempre tivemos no passado, relacionada com os exames que podem ser solicitados num procedimento seletivo, por exemplo, a manutenção e a guarda dessas informações após o término do contrato de trabalho. Então, eu diria que a Lei Geral de Proteção de Dados, não obstante ela não seja uma lei propriamente trabalhista, ela nos adicionou muitos elementos em discussões muito importantes que nós tínhamos em matéria de direitos da personalidade, da proteção dos direitos da personalidade do trabalhador. E com uma outra informação a mais, e extremamente relevante.
nós tínhamos até então essa discussão sempre em matéria de responsabilidade civil. Então, quando você tinha uma possível violação a algum direito da personalidade, um caso de discriminação, um caso de má utilização do nome do trabalhador ou de difusão de uma informação que a princípio era privada do trabalhador, o compartilhamento de uma informação do trabalhador, essa discussão ela caía sempre na responsabilidade civil, com todas as exigências e requisitos que ela trazia. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma multa agora, que existirá ou subsistirá independentemente da responsabilidade civil para potenciais situações de violação. Mas mais, ela trouxe para os empregadores um dever de organização mínima, que é o de identificar os 3 papéis trazidos pela legislação em relação a essa matéria, né? O papel de coordenador, né? O papel de operador e o papel de guarda, de comunicação da empresa com os funcionários, com as pessoas que têm os dados, e essas funções têm que estar cada vez mais claras dentro do organograma das empresas. Então, por mais que ela, de fato, não seja uma legislação propriamente trabalhista, aliás, eu vi algumas pessoas lá criticarem por não fazer nenhuma menção, né, a contrato de trabalho, relações de trabalho, nem exemplificativamente, mas ela tem um impacto significativo na relação de trabalho e na gestão de pessoas, isso é absolutamente inquestionável. Agora, me parece que a grande contribuição, né, que vai nos deixar o ano de 2020 com todos os seus desafios é o teletrabalho, é o sistema de home office, né? Nós somos forçados todos, praticamente, a experimentar algumas tecnologias que não tínhamos ainda acesso, a testar algumas possibilidades que, de fato, já eram possíveis, já estavam disponíveis, mas que nós resistíamos, por uma ou outra razão, a utilizá-las, né? O melhor exemplo que eu tenho para compartilhar sobre essa minha reflexão é o das audiências virtuais, né? Há algum tempo a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso. Mas, de um modo geral, com honrosas exceções que eu sei que existiram, nós preferimos, por exemplo, emitir carta rogatória ou carta precatória para ouvir uma testemunha à distância, do que tentar regulamentar uma forma de usar essa tecnologia que já estava disponível para fazer esse tipo de trabalho. Mais do que isso, né, nós descobrimos a praticidade que é, por exemplo, fazer sustentação oral utilizando esses recursos, né? De todas as inovações, se há uma que eu rezo muito para que não seja esquecida, são as sustentações orais, né? Eu acho que essa possibilidade de fazê-las remotamente é extremamente benéfico para todos os envolvidos na relação. Eu sei que em relação às audiências, há uma série de inquietações com possíveis fraudes, comunicação, enfim, com desvios éticos durante a prática da sustentação, mas em relação particularmente à sustentação oral, eu faço votos, né, para que nós não regridamos em relação ao avanço que tivemos aí no ano de 2020. Mas esquecendo um pouco da nossa experiência enquanto advogados, e falando um pouco mais agora da situação muito própria da relação de emprego e dos trabalhadores, a pandemia nos fez perceber o quão desafiador é o teletrabalho, o quão desafiador é o trabalho em domicílio, né? Nós tivemos dois grandes movimentos de regulamentação desse trabalho. Eu diria que 3, se nós contarmos com a redação original da CLT, que já previa o trabalho em domicílio. Lógico, numa época em que os meios telemáticos não possibilitariam que nós o chamássemos de teletrabalho. Depois nós tivemos ali, no começo dos anos 2010, pelo governo Dilma, uma regulamentação bastante intervencionista, né? Uma lei com 2 artigos, a Lei 12.551, que veio basicamente para dizer que o trabalho, que ordem dada por meios informáticos correspondiam
a qualquer outro tipo de ordem, o que ajudou a mudar a jurisprudência formulada do Tribunal Superior do Trabalho, para que passássemos a reconhecer a possibilidade de sobrejornada, de sobreaviso e de horas extras para quem trabalhasse à distância, recebendo ordens por meios telemáticos. E nós tivemos, num movimento diametralmente oposto, em 2017, a regulamentação do teletrabalho na CLT e na CLT, tanto no artigo 62, no inciso 3º, colocando ele no rol daqueles que não estão sujeitos ao capítulo da limitação da jornada da CLT, como também uma regulamentação no artigo 75, letrinhas, né, A, B, C, D, E, da mesma CLT. Essa regulamentação de 2017, ela foi uma regulamentação notadamente liberal. Basta que você perceba que as regras remetem muito mais ao contrato, ao combinado entre as partes, do que propriamente a alguma definição prévia que gere algum tipo de intervencionismo estatal. É uma escolha política, né? Não me cabe aqui opinar em relação ao que eu penso sobre esse tema, é uma escolha política. Na mesma época, por exemplo, tanto é assim que na mesma época a Itália regulamentou com a sua lei 81 o lavoro agile, né? De uma maneira diametralmente oposta, assegurando limitação de jornada, determinando intervenção, garantindo, né, ou responsabilizando o empregador pela saúde, né, do ambiente de trabalho, né, pelas condições ergonômicas e outras condições do ambiente de trabalho, inclusive impondo ao empregado, que no Brasil daria uma bela discussão também, impondo ao empregado o dever de franquear acesso desse espaço da casa para que o empregador pudesse verificar condições ergonômicas de iluminação, etc., etc. Mas o fato é que a nossa regulamentação ela foi absolutamente liberal. E nesse ano nós nos deparamos com uma situação emergencial que nos fez conviver, por exemplo, com a migração para o teletrabalho de algumas profissões e de algumas atividades que não se adequavam a esse modelo excessivamente liberal. Eu vou dar um exemplo para vocês que, para mim, é o mais palmar, é o que eu mais compartilhei quando tive a oportunidade de refletir e debater sobre esse tema, que é o do operador de call center passivo, o que recebe as ligações. Esse cidadão não pode ser contratado por tarefa, que é o modelo próprio da CLT, que é um modelo que libera o controle de jornada do teletrabalhador, porque ele parte de uma premissa que o teletrabalhador não terá jornada controlada, ele trabalhará em cima de tarefa. Mas esse operador de call center que passou a trabalhar na casa dele, não interessa quantas ligações ele vai atender, interessa que ele fique um certo período à disposição para atender ligações. Então, é um exemplo muito interessante de situação de teletrabalho que necessariamente pressupõe controle de jornada. Para essa função, o que vale é o tempo à disposição do empregador. Podem ser 3 ligações, podem ser 300, mas ele tem que estar lá para atendê-las. E essa figura não estava regulamentada, não estava contemplada pela nossa regulamentação da CLT. Nós tivemos, dentro disso que a professora Carla tão bem expôs, do direito emergencial do trabalho, algumas flexibilizações, prazo para migração de um sistema para outro, prazo para formalizar o acordo, né, que é muito próprio daquele momento em que, quando a situação foi posta, nós já tínhamos efetivamente o problema estabelecido, mas, além disso, esquecendo essa primeira particularidade, eu diria que o teletrabalho nos fez perceber outros problemas, né? O desafio de separar trabalho, tempo de trabalho e tempo de lazer de quem trabalha em casa, né? Em geral, acho que uma percepção que todos nós temos dessa experiência é que a gente acaba trabalhando mais, né? Eu achava que eu ganharia muito tempo por não ter deslocamentos, e eu acho que eu trabalho muito mais em casa do que no meu regime anterior, um tanto quanto nômade, tá?
outros problemas para o qual nós não estávamos preparados, por exemplo, doenças oculares, né, que se tornam muito mais propícias de serem desencadeadas quando você tem tanta exposição à radiação do computador, uma exposição muito maior do que o que nós estávamos habituados a ter até então. E tudo isso tem nos levado a rediscutir a ideia do teletrabalho, né, a refletir se de fato aquele marco regulatório que foi estabelecido ali em 2017, ele é suficiente e se ele é adequado para essas experiências que nós acumulamos ao longo do ano de 2020. Então, eu diria que a pandemia nos ajudou a mostrar que o teletrabalho é um tema absolutamente aberto ainda em matéria do direito ao trabalho brasileiro, mas no mundo todo. Acho que nós teremos aí muitos debates sobre esse tema ainda em anos vindouros, né? Eu tenho notícia de projetos de lei que foram elaborados aí agora, da virada do ano, né? Depois da experiência da pandemia, de pessoas se propondo a regulamentar novamente, a partir dessa experiência, essas normas, o tema voltando a ser um debate acadêmico de extrema importância, agora à luz dessas experiências que, de uma certa maneira, foram compartilhadas por muitas pessoas, né? É um dado não oficial, mas eu vi algumas estimativas de que 52% dos trabalhadores brasileiros, em algum momento, experimentaram o teletrabalho nesse período atípico que nós estamos vivendo. Então, eram essas minhas considerações sobre esses dois temas em particular, a LGPD, né, enquanto norma de extrema relevância e bastante impactante que foi editada no ano 2020, e o teletrabalho muito mais enquanto experiência que nos faz voltar a debater um tema que parecia regulamentado e que agora a gente questiona se de fato essa foi a melhor regulamentação ou se nós precisamos fazer alguns ajustes a partir da experiência que nós tivemos. Eu agradeço penhoradamente a atenção com que todos vocês me ouviram e, mais uma vez, agradeço aos responsáveis pela organização desse brilhante evento. Obrigado, professor Bolsinhas. No final, complementou o que a professora Carla levantou, falando, sobretudo, em relação à LGPD, que é uma grande novidade, e ao teletrabalho. Como eu disse, se a gente fosse se debruçar em profundidade sobre o tema, a gente teria que esticar, mas por conta do lockdown, aqui do toque de recolher, nós vamos ter que nos retirar. Então, com isso, eu vou encerrar este painel e, de logo, convidando toda a nossa audiência seleta ao nosso próximo painel, que será sobre direito processual do trabalho. Teremos o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, o professor e advogado Rafael Lara, e será presidido pelo colega da OAB da Paraíba, o doutor Diego Cabral Miranda. Então, fiquem todos em paz. Agradeço mais uma vez a professora Carla Romar pela brilhante exposição, pela presença, muito bom revê-la, ao meu querido amigo Jorge Bolsinhas, agora Iberbe, e agradecer também ao convite muito gentil da Escola Superior de Advocacia e faço esse agradecimento na pessoa do Rony. Agradeço também quem está aqui por trás das câmeras, Kiko, Vanessa e Beatriz, que fazem esse evento gerar aqui de forma telepresencial. Então, boa noite para todos e todas e até a próxima.